Salve galera, aqui é Léo Caldeira e bora continuar o nosso papo reto? Bom, para você que está acompanhando aí a sequência dos nossos vídeos, a nossa conversa é sobre projeto de vida, sobre campo de possibilidades e suportes. A gente está fazendo aí esse formato diferente de uma roda de conversa, espero que vocês gostem. E hoje eu vou falar sobre um suporte bem específico, que é o suporte educacional, ou seja, o que a gente pode contar ou que tipo de suportes na educação a gente pode se amparar para construir o nosso projeto de vida. Vamos lá então? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen, eu faço parte do programa Observatório da Juventude e é com muito prazer que eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre projeto de vida, fazendo parte dessa roda de conversa virtual puxada pelo Léo. Bom, nessa altura do campeonato eu acredito que vocês já têm algumas palavras-chave aí que a gente já discutiu um pouquinho sobre projeto de vida. Então, vocês já sabem um pouquinho sobre o campo de possibilidades, ou seja, aquilo que quando eu olho em volta, assim, olho para a minha vida e consigo perceber que alguns horizontes ali já são possíveis, né? Então tem a ver com esse campo de possibilidades e também vocês já devem estar familiarizados com a ideia de suporte. O que é suporte mesmo? É aquilo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição que te ajuda, que te dá uma força ali para você realizar o seu sonho. E aí, dependendo do nosso contexto, né, a gente vai ter um ou vários suportes para realizar esses nossos projetos de vida. A escola é um espaço de enorme importância para a gente, né, na sociedade. Primeiro, pela socialização que ela promove. Na escola, nós estamos em contato com outras pessoas, fazemos novas amizades, e isso é de grande importância para a vida social dos nossos educandos e nossas educandas. A questão da alimentação, a gente garante pelo menos uma alimentação aos nossos alunos e alunas. Isso tem uma parcela de importância muito grande para boa parte das famílias. E a questão da possibilidade da formação, né, que está colocada para a escola também, assim, né? E eu vou dar aqui, não sei se eu posso chamar de dicas, mas dividir com vocês a minha experiência de um suporte que foi muito importante para mim, que foi a educação. A escola foi um suporte muito importante para mim. Eu sei que para muitas pessoas a escola não consegue, né, ser esse suporte. Muitas vezes é na escola que o jovem se sente diminuído, excluído, não se vê representado naquela instituição. Mas no meu caso e no caso de muitos outros jovens, a escola acaba sendo um suporte. E aí eu vou dizer para vocês das possibilidades de que a educação, a escola também possa ser para vocês esse suporte. Um ponto importante, como é que a gente entra na escola, né? Primeiro, a escola é um lugar público de garantia a todos, ou seja, todo mundo tem acesso por direito à escola. E para as pessoas para os alunos e alunas, educandos e educandas que ainda não têm 18 anos, os pais fazem as matrículas. No caso, quando o aluno ou a aluna mora distante, existe um documento que chama documento de emancipação. O pai ou a mãe ou o responsável assina esse documento passando a emancipação, ou seja, o aluno passa a responder por si ali na escola, então ele pode ir lá fazer a matrícula dele. Esse documento é só os pais ou responsáveis assinar em cartório junto ao educando ou educanda. Se o aluno ou a aluna é maior de 18 anos, ele mesmo se dirige à escola e faz sua própria matrícula. E no caso de alunos que estão afastados de famílias ou não tem mais os familiares responsáveis, ele procura o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar realiza essa matrícula nas escolas públicas. E outro ponto importante, qual escola eu escolho, né? Existem várias possibilidades, inclusive dentro do próprio estado. Hoje a gente tem a escola integral, que o educando ou a educanda ficam lá na parte da manhã e na parte da tarde. Inclusive agora, nesse momento que a gente se encontra, uma boa parte das disciplinas do integral, do ensino médio integral,
trabalham com essa proposta do projeto de vida, trabalham com a proposta das experimentações em ciências, trabalham, enfim, disciplinas transversais que dialogam de uma maneira mais próxima com as questões dos nossos educandos e educandas. Temos também as escolas técnicas do Estado, onde o aluno ou a aluna já sai com uma profissão, né, uma formação nesse sentido, tem várias delas com vários cursos, então pode dar uma olhada nisso também. E tem a escola regular, que a gente chama de educação regular, que o aluno fica uma parte da manhã, uma parte ou no período da manhã ou no período da tarde, e depois está liberado, né? Eu sou pedagoga, eu trabalho no Instituto Federal de Minas Gerais, que ele tem um apelido de IF. E aí tem IF pelo Brasil inteiro. E o que é o IF? O IF é uma escola pública, gratuita, que oferece um monte de formações. Lá você tem acesso a fazer um curso curto, que a gente chama de curso FIC, que é curso de formação inicial ou continuada. Geralmente são cursos com duração de 3 meses, são cursos menores. Lá a gente tem curso técnico também, então você pode fazer uma formação técnica. Tem faculdade também, você pode fazer um curso de ensino superior. E aí vai depender da unidade, né? Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Porque é uma escola gratuita, que oferta vaga todos os anos, né, para as pessoas estudarem, e que nem sempre a gente consegue ocupar todas as vagas, porque as pessoas ou não sabem da existência, ou imaginam que para entrar lá seria impossível. Então, o convite que eu faço para você é: vão pesquisar na internet e vão colocar assim, cursos técnicos gratuitos. Ou cursos FIC, que é esse que eu te falei, que é o apelido dele é FIC, mas é de formação inicial ou continuada. Ou cursos de graduação gratuitos. E aí vão aparecer lá uma lista grande de opções, e entre elas vocês vão conseguir perceber a presença dos institutos federais pelo Brasil inteiro, e aqui no caso de Minas também a gente tem várias unidades. Então esse é um dos caminhos possíveis aí para vocês buscarem alternativas na realização desses sonhos de vocês. Então, trazendo o exemplo da minha escola, vários dos nossos educandos e educandas conseguem conjugar a relação dos estudos com a relação do trabalho, seja ela para os processos de iniciação do trabalho para a juventude, como Cruz Vermelha, Asprons, Jovem Aprendiz. Alguns prestam serviço para a MGS, né? Então tem os empregos temporários e tem os empregos dentro do setor privado, né? E aí eles são os mais diversos, assim. A questão o recado que eu gostaria de deixar é que dá para conciliar tudo também, assim, né? O esforço é maior, com certeza, mas organizando direitinho dá para cumprir a agenda, tá? E aí, imagine que por algum motivo, né, você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, ou que parou por algum motivo de estudar, não conseguiu acompanhar. Por vários motivos, nós somos múltiplos, né? E os motivos não é só falta de interesse, eu tenho certeza, né? Às vezes a gente não tem interesse, mas a dificuldade financeira, outros fatores, né, as dinâmicas das nossas vidas vão impedindo que a gente acesse. E aí, esse suporte financeiro, será que é possível eu conseguir alguém que tem um cursinho, né, que eu possa acessar um cursinho, mesmo com uma bolsa, né? Esse deslocamento para um cursinho, o próprio deslocamento para a universidade. E foi bem massa, eu consegui acessar um espaço que geralmente eu pensava que não era para mim, que era um espaço que eu não tinha possibilidade de acessar. E através dessas temáticas, tanto do projeto de vida, tanto do campo de possibilidades, quanto que você vai traçar estratégias mesmo, plano A, plano B, do que eu posso fazer, tanto profissionalmente, tanto na questão dos estudos. E foi bem massa poder acessar essas discussões e acessar essas informações que muitas vezes a gente não sabe onde procurar, como fazer. E através desse suporte que eu tive dessas pessoas, tanto das pessoas que estavam ali, e também a gente desmistificar um pouquinho essa questão do mérito ali, da gente pensar que aquelas frases que a gente sempre escuta, que
se eu quiser, você consegue, se você quiser, você consegue, e é só querer. Mas a gente consegue perceber que tem um para além ali, que é uma rede mesmo de pessoas, quem que a gente conhece que pode passar uma informação interessante para a gente ali, de como estudar, ou o que a gente pode fazer, é totalmente significativo na nossa trajetória também. E por isso que a gente tem que pensar em estratégias, né? No âmbito das estratégias, que aí essa relação entre o sonho e o projeto, né? Se eu quero ser um artista, né? Se eu quero ser um jogador de futebol, se eu quero ser uma cantora, se eu quero ser um médico, se eu quero ser uma professora, quais os caminhos, né? Quais os caminhos que vão me levar? Se eu quero casar, né? Se eu quero constituir família ou não, se eu quero ser solteira, se eu quero viver a minha vida de solteiro de uma outra forma, né? Se eu quero embarcar na dimensão do lazer, que é tão importante, que é tão esquecida, por que não? Né? Mas como? Né? Aí a dimensão da gente pensar em múltiplas estratégias. Né? Eu falando, né, enquanto estudante que fui da universidade, uma das estratégias, né, para quem, assim como eu, né, é jovem, mulher, negra, por exemplo, estudantes de escola pública, é pensar nos caminhos, né? Um desses caminhos é a estratégia de cursinho popular, né? Para quem quer entrar numa universidade, para tentar preencher uma lacuna que fica do ensino médio, né? E uma estratégia que é gratuita e que tem muitos cursinhos com muita qualidade, oferecendo, para além da dimensão do conteúdo, uma formação verdadeiramente humana, né? Para que a gente possa construir redes. Muito massa para mim falar sobre cursinho pré-vestibular comunitário, né, ou cursinhos populares. Eu fui um aluno de um cursinho popular, né, quando eu estava tentando entrar no UFMG, e mais do que me ajudar a estudar, o cursinho me ajudou a pensar que eu poderia acessar esse lugar, que era um sonho que eu já tinha há muito tempo, né. Anos depois eu voltei como professor, e um tempinho depois também eu contribuí com a criação de alguns cursinhos pré-vestibulares comunitários. A gente vai deixar para vocês aí na descrição alguns links de alguns projetos que a gente conhece. Geralmente esses cursinhos são gratuitos, tá? São abertos mesmo para você, para pessoas que precisam e que querem uma educação de qualidade, né? E geralmente são iniciativas de movimentos populares, de movimentos sociais, né? Por exemplo, o que eu participei veio do Movimento Negro de Belo Horizonte. E é isso, além de conhecer, né, sobre a matéria e sobre as universidades, a gente conhece também sobre várias discussões importantes para a nossa vida em sociedade. Massa? Então é isso, o papo não termina por aqui, né? A gente continua aí abordando outros suportes para vocês. Então a partir das próximas aulas, se preparem que a gente vai ter umas dicas práticas aí para a construção do projeto de vida de cada um de vocês. É isso, um abraço